tem várias ideias, várias correntes, tem projeto que já foi apresentado para melhorar o 19 de outubro. Já tem um projeto de fazer um estádio novo, já é conhecido, tem vários projetos. Então, conforme você vai avançando, conquistando títulos, melhorando de séries, você vai conquistar mais sócios, né? Olá pessoal, mais uma semana do canal O Tempo Todo, na parceria da Terra Vermelha Comunicação e Marketing, trazendo toda semana um entrevistado ligado ao esporte ou à cultura, enfim, que é a maioria dos nossos convidados. E nessa semana nós temos o prazer de contar com Éder Koch, vice-presidente de Patrimônio do Esporte Clube São Luís, que vai nos falar um pouco do São Luís, um pouco do patrimônio, um pouco da sua empresa, enfim, conversar conosco aqui no canal o tempo todo. Seja bem-vindo, Éder. Bom dia, Fausto. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, tendo essa conversa com você. E agradecido pelo convite. O convite ele se deu principalmente, Éder, pelo trabalho que você realiza lá no Esporte Clube São Luís, que é o clube profissional da nossa cidade de Juí, na vice-presidência de Patrimônio. E patrimônio é algo que, assim como o plantel, como os 11 e mais os outros 20, enfim, o plantel, a diretoria técnica, toda a diretoria, a presidência, São Luís está sempre na manchete. Você está no São Luís, no patrimônio do clube, desde Lauro Haas, se não estou enganado. Exatamente. Conte-nos um pouco como começou essa história de você no patrimônio do Esporte Clube São Luís. Bem, a história do patrimônio começou em 2020. Um convite do nosso presidente, na época não era presidente, era vice de patrimônio, o seu Gerson Machado. E eu entrei como diretor de patrimônio à época, né, auxiliando o Machado, então, nas tarefas do patrimônio, que são muitas. E após o período, então, como diretor de patrimônio, com a reeleição do Lauro e o Machado passando para vice-presidente executivo do clube, recebeu o convite, então, para ser o vice de patrimônio junto com a equipe do Lauro Haas. Como o Lauro, então, saiu da presidência após um período e o Machado assumiu a presidência, então, aí continuei na vice-presidência junto com o Machado. Ali no Esporte Clube São Luís, muitos pensam, olhando, principalmente no dia de jogo, que o patrimônio se resume ao campo de futebol. É isso mesmo? Não, infelizmente não. O patrimônio do nosso São Luís cuida, como o próprio nome diz, todo o patrimônio do clube, né? Qualquer obra que precisa ser feita, qualquer reparo, qualquer melhoria, qualquer construção que envolva o estádio em si, o patrimônio está envolvido, né? São vestiário, arquibancada, restaurantes, banheiros, infraestrutura toda do clube, enfim. E o campo, que na verdade é o que mais aparece, né? Que é a vedete dos olhos do patrimônio. Então, que é o que todo mundo cobra, que é o que o pessoal, quando vem de fora, mais observa, né? Então, que é o próprio campo, e é o que demanda um cuidado todo, no dia a dia, todo dia tem um cuidado. Quando é época de jogo, de campeonato, o campo demanda um cuidado diário. Quando a dupla Grenal vem jogar aqui, seja Grêmio, seja Internacional, e Juí, o estádio 19 de outubro, ele vai para a manchete. Pelo que a gente observa, conhecendo os estádios dos outros clubes, talvez a estrutura do 19 de outubro seja a mais acanhada. Vamos usar esse termo assim, não sei se é um termo muito forte para usar, mas ao mesmo tempo nós temos uma iluminação de LED e um campo em boas, eu diria até muito boas condições, melhor do que a maioria dos campos dos demais clubes do interior. Por que o pessoal, vamos botar entre aspas, pega no pé tanto do São Luís, Éder?
Olha, eu não digo que despega no pé só do São Luís, tá? A cobrança é em geral para os clubes do interior. Converso bastante com os outros clubes quando vêm aqui, diretoria, presidência dos outros clubes quando vêm aqui. E o desafio é o mesmo, tá? Até a nossa estrutura de maquinário para cuidar do nosso campo, ela é bem atualizada, tá? Tanto em questão de máquinas para cortar, máquina para cuidar do campo, né? E até em função disso, esse maquinário vem sendo adquirido ao longo de todos esses anos. E até por isso que o nosso campo sempre é bem cuidado e muito elogiado por todas as equipes que vêm aqui. Claro que às vezes acontece que nem nesse último jogo, quando o Inter veio aqui jogar, a gente teve um problema de infestação lá de erva daninha. E a gente teve que aplicar um herbicida que acabou amarelando o campo. E o aspecto dele ficou feio, né? Mas que não afetou em nada o piso. Não afetou em nada o jogo, né? O jogo transcorreu normal. Era o aspecto dele que estava feio naquele dia, né? Tanto que se tu for pegar o outro jogo que já teve uma semana depois, o campo já estava com um aspecto bem melhor, a grama mais verde, né? O que você pode salientar desde a tua gestão lá em 2020, a que você se referiu, de obras que foram feitas que não tinham e de melhoria dessa estrutura ali no patrimônio do 19 de outubro como um todo? Olha, obras foram muitas, né? E aí, obras não é só o patrimônio que toca, né? É conjunto com a diretoria executiva. Não se aprova nenhuma obra sem ter uma aprovação da diretoria executiva, porque isso sempre envolve gastos, né? Mas foram feitas muitas agora. Vamos pegar uma cronologia de trás para frente para memória ajudar aqui. Agora foi feita melhoria no restaurante, foi feita aquela copa externa lá, que na verdade ainda está em obras, tem que terminar. Foi feito reforma no vestiário, foi feito reformas em banheiros, foi feito o próprio restaurante do Rubro, que é naquele... Abaixo do pavilhão. Abaixo do pavilhão. Foi feito lá em 2021 para 2022 uma reforma no alojamento dos atletas, né? Tudo dentro do orçamento possível, dentro do que pode ser feito, né? Eu sempre digo que as obras no São Luís têm um ritmo de acordo com o orçamento, né? Tipo, ano passado o pessoal me questionava por que começaram as obras somente lá metade de outubro, início de novembro, se o São Luís não teve futebol o segundo semestre inteiro. Por quê? Mesmo sabendo que nós não ia ter futebol no segundo semestre, o nosso orçamento só começou a ser definido lá em início de outubro, metade de outubro. E desde a gestão lá, vamos dizer, lá do seu Pitol, antes lá, o São Luís sempre fez tudo com o pé no chão, tá? Tanto que hoje, nossa questão orçamentária, a questão está equalizada, nós somos um clube que não possui dívidas, então a gente sempre faz tudo dentro quando a gente já tem o dinheiro para poder realizar, ou a parceria com quem vai realizar aquela obra. Então, por isso que, por exemplo, esse ano as obras só começaram literalmente em novembro, foi quando a gente já tinha um orçamento definido de que poderia realmente fazer aquele gasto. Não é feito nada com vamos começar e depois a gente vê como é que vai pegar. Não. Isso não funciona dentro do clube há muitos e muitos anos, né? Então é sempre feito com o pé no chão, toda e qualquer obra e melhoria sempre é feito com o pé no chão. Ali no alojamento para atletas, comporta quantos atletas lá morando? Hoje nós temos a capacidade em torno de 10 atletas que poderiam ficar ali, né? Então nós temos o nosso roupeiro, que há muitos anos... O Éder, né? Nosso grande guerreiro. O Éder ali é uma pessoa digna de admirar. Até tem que trazer o Éder aqui para conversar conosco, né? Traga o Éder, que ele vai ter muitas e muitas histórias para conversar. E o Éder é um cara muito... ele é um cara discreto, mas eu não entendo como é que o Éder consegue fazer o que ele faz sozinho. Não, ele é um polvo, né? Ele
está em todas, ele ajuda, você está sempre disposto. Ele faz a função dele e outras muitas mais. Qual é a estrutura da diretoria de patrimônio de São Luís? Além do vice-presidente, quem mais colabora ali? Hoje, a estrutura, então, conta comigo, que sou o vice-presidente, o Luciano Stadio, que é o diretor do patrimônio, e o Rafael Ramos, também como um coordenador do patrimônio. Então, nós principalmente somos esses três que estamos coordenando o patrimônio hoje do clube. Como é que inicia, por exemplo, o processo? Vamos ter que fazer determinada obra. Passa pela reunião ali da diretoria executiva, submete alguma coisa ao conselho, ou é na reunião da diretoria executiva que se parte a ideia e se consuma? Não, reunião da diretoria executiva, né? Claro que for alguma obra de um volume maior, grande, vamos dizer assim, um dia que nós for precisar fazer um grande investimento no estádio, enfim, por óbvio tem que passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. Mas, via de regra, se decide em reunião da diretoria executiva que tal obra vai ser realizada, ou tal melhoria vai ser realizada. São Luís acabou há pouco a participação no Gauchão, foi uma participação bem razoável, pelo menos na classificação, ficou no meio da tabela, 6º colocado, quem sabe até uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, se um dos clubes gaúchos entrar na Libertadores. São Luís conseguiu a classificação para a Série D do ano que vem, e esse ano está batendo a porta a Série D, 2025, a qual o Rubro vai participar, inicia agora no mês de abril, né? Final do mês de abril, meados de abril, enfim. Qual a obra que está programada para ser feita, a principal obra, antes do início da Série D? Para antes da Série D, no momento agora a gente vai acabar aquela Copa que foi feito ao lado dos banheiros, masculino e feminino, ali no pavilhão. Certo. Tem que acabar aquela Copa ali. E a manutenção do que havia sido começado lá em novembro, né? Terminar, fazer a pintura ali da Copa do Sports Bar, que vai ser a nossa Copa do pavilhão ali, né? No térreo. E a manutenção principalmente do estádio em si, né? Não tem nenhuma obra programada para ser começada e terminada antes do início da Série D. Muitos torcedores, especialmente sócios com quem a gente tem contato, porque a gente vai todo jogo, até fora de jogo está lá incomodando algumas vezes, reclamam, vou dizer isso, que reclamam de sentar naquele pavilhão, aquele pavilhão que ele não é duro, tem alguma saliência, não é confortável, o pessoal traz a almofada de casa. Alguma previsão de serem colocados pelo menos assentos ali no pavilhão para conforto desses torcedores, a exemplo do que existe, por exemplo, em outros estádios. Agora estou vendo aqui a foto que você me passa, as cadeiras, os assentos, tá ali, ó, já colocados em faixa ali do que uns 50 assentos, já muito bonito. Vai ser colocado em todo o pavilhão isso aí? Não, essas cadeiras vão ser colocadas, a gente conseguiu, se não me falha a memória, são 200 cadeiras. Agora, nesse momento que vão ser instaladas, não vai ser a totalidade da capacidade do pavilhão para melhorar o conforto, então, da nossa torcida. Essa foto depois vai aparecer aqui, vai para o site, tá. Mostrar para quem nos acompanha. Essa é uma das novidades, então, para a Série D, que seria, então, uma surpresa em primeira mão aqui para o... Você iria perceber canal. Isso hoje de tarde, quando você fosse na representação do elenco. Clube. Hoje de tarde, 16h30, temos a representação do elenco para o start inicial para a Série D, né? Então, essa sim é uma melhoria que vai ser implantada para a Série D agora. E outro assunto que a gente ouve, é recorrente, é a questão da mudança de local do estádio. Eu vou fazer que nem a maioria dos repórteres, quem pergunta faz, já pergunta respondendo. Vamos pegar o exemplo, União Frederiquense, aqui perto, investiu pesado, mudança de local, ele não tinha sede própria, mas enfim, construiu, está aos trancos e barrancos ali, vai voltar para a divisão de acesso, mas cogitou-se até de não voltar e fechar o departamento de futebol. Lajeadense fez um investimento pesado num novo estádio, pouco fora da cidade, está lá o Lajeadense, todo ano cai fora nas primeiras fases, não volta tão cedo, eu imagino, para a primeira divisão.
Brasil de Pelotas era a primeira divisão, investiu grande no patrimônio, fez uma reforma no estádio, Série B do Brasileirão, Série C, Série D e agora Série B do Campeonato Gaúcho. Novo Hamburgo, a mesma coisa, mudou o estádio que era praticamente no centro da cidade, construiu lá na divisa no limite com São Leopoldo. Outro clube que não leva 400 pessoas a cada jogo quando leva. O que se fala entre a diretoria numa teórica mudança de local do 19 de outubro? Porque propostas existem para isso, né? Sim. Eu sempre, essa questão da mudança ou não do estádio, eu vou dar a minha opinião, certo? Eu não sou favorável a nós mudarmos o estádio de local. Justamente por esse histórico dos outros clubes que mudaram o estádio de local para fora da cidade. Ok, melhorou questão de estacionamento, estrutura, enfim, mas perderam muito em torcida. Perdeu o acesso. Perdeu o acesso. Eu frequento o 19 de outubro desde 1986, 1987. Então, na questão, adoro o clube ali, eu moro perto, então, e na minha opinião, o dia que for se mexer na estrutura do estádio, se mexe na estrutura do 19 de outubro, minha opinião, né? Respeito quem acha que deve mudar para fora, enfim, mas isso é um diálogo que deve ser levado para o grande grupo, para isso se decidir num grande grupo que vai pensar se vamos mexer no estádio aqui onde ele se encontra, vamos levar ele para outro local, né? E dentro de um planejamento a longo prazo que foi feito de crescimento do clube, jogar a Série D, passar para uma Série C, avançar para uma Série B, enfim, por óbvio você pensa na estrutura do estádio, até porque conforme você vai avançando de séries, a exigência de público mínimo que o estádio comporta, isso, você vai ter que mexer na capacidade do seu estádio, né? Na minha opinião, então, se melhora a estrutura do estádio 19 de outubro, aonde ele está, né? Não se tira ele dali. Então, eu tenho essa opinião. Tem várias ideias, várias correntes, tem projeto que já foi apresentado para melhorar o 19 de outubro, já tem um projeto de fazer um estádio novo, já é conhecido, tem vários projetos, enfim. Mas eu digo isso é uma coisa para ser discutida num grupo maior, não só no âmbito da diretoria executiva, né, até porque não é a diretoria somente ela que vai decidir isso sozinha, né? Assim como tem exemplos desses estádios que foram modificados e construídos fora do centro da cidade, como é o caso aqui de Juí, tem exemplos também que foram revitalizados. Vamos pegar a Chapecoense, que é um clube, dá para se dizer, irmão do São Luís, aí, mas que cresceu muito, né? E depois perdeu, claro, com um acidente. Mas, enfim, a Chapecoense tem uma estrutura de uma arena. Você pega o regulamento do Gauchão, se o São Luís fosse para a final, há uma exigência de a final envolvendo clubes da dupla Grenal, com um deles pelo menos precisa de 10 mil lugares. E Juí não tem. Terceira fase da Copa do Brasil, por exemplo, exigência 10 mil lugares. O dia que o São Luís for para a Copa do Brasil, atingiu uma terceira fase e esteve muito perto disso, não joga em Juí. Não joga em Juí. Né? Vai ter que jogar em Passo Fundo, vai ter que jogar em Erechim, enfim. Sim. Né? Essa é a busca, né? Não é do teu departamento, mas enfim. O que acontece que o número de sócios não aumenta? Nós não conseguimos chegar em 2 mil sócios, Éder. Olha, outra opinião minha. Opinião minha. E na verdade nós temos um número bem razoável de sócios. Comparado com os outros? Comparado com os outros clubes com uma estrutura semelhante à nossa, nós temos um número de quase 2 mil sócios, né? Mas eu acredito que conforme o futebol sempre... O campo manda. O campo manda, né? Então, conforme você vai avançando, conquistando títulos, melhorando de séries, você vai conquistar mais sócios, né? Só assim para crescer mais como sócios, né?
Então, você está dentro de uma média, nós temos uma cidade aqui com 100 mil habitantes, vamos arredondar para um pouquinho para cima, né? E quase 2 mil sócios, está dentro do que se espera. Da expectativa. Dentro da expectativa. Então, sempre são feitas campanhas para melhoria, para aumento de sócios, né? Eu acredito que só com conquistas e melhorias aumentando de séries no Campeonato Brasileiro, por exemplo, você vai conseguir aumentar esse número de sócios. Você vai ser um clube mais regional quando você conseguir trazer times mais de tradição para jogar aqui. O pessoal vem, é que nem quando vem a dupla Grenal jogar aqui, que a gente traz torcida de toda a região. Sim, eles vêm ver a dupla, não vêm ver o São Luís, na verdade. Isso. Então, eu acredito que quando tiver times de mais tradição, de fora do estado, que vem jogar aqui, vai atrair um maior interesse. Porque hoje o nosso público, quando não é dupla Grenal, é estritamente mais aqui Juí e cidades mais próximas que vem, né? Então, seria, na minha opinião, crescendo que você vai conseguir aumentar esse número de sócios. Talvez o aumento de sócios passe também pela regularidade do São Luís em participação em campeonatos de nível nacional, por exemplo. É o que acontece esse ano e para o ano que vem já estamos na Série D novamente. Sim. Você tendo futebol o ano todo, como a gente diz, né? Você também vai atrair atenção. Eu vou me associar, por causa, se eu me associar, eu garanto o meu ingresso, né? É muito mais barato eu ser sócio do que eu comprar o ingresso para cada jogo. Isso é algo que eu não entendo. O pessoal reclama do preço, mas é só se associar, pronto. É só se associar, exatamente. Com o que você gasta em um jogo que você vem para assistir a dupla Grenal, você paga praticamente o ano todo de associação. Então, você se associando o ano todo, uma que você vai estar ajudando o nosso clube, né? Porque a gente precisa, é uma receita recorrente que a gente tem e é uma receita que a gente pode programar que vai entrar todo mês. E então você economiza bastante quando você se associa com o clube. Então venha, se associa, que você vai economizar dinheiro e você vai ter seu ingresso garantido. E a gente sempre diz, se você não vem naquele jogo e você tem um amigo que quer vir naquele jogo, empresta a carteirinha para ele, deixa que ele venha, não tem problema nenhum. Todo mundo faz isso. Todos os lugares. Sim. Eu não vou naquele jogo, eu tenho um amigo que vai vir naquele jogo. Fausto, quer ir no jogo? Pode ir no jogo, eu não vou ir, está aqui minha carteirinha. Então você vai estar trazendo o público para o estádio, você vai estar garantindo uma receita recorrente para o clube e vai estar ajudando o clube. Há alguns anos, eu creio que uns 3 ou 4 anos, viralizou uma foto do Kahneman sentado no vestiário visitante ao lado lá, perto da caixa d'água, enfim. Ficou bastante engraçada aquela fotografia, né? Alguma perspectiva de mudança no vestiário dos visitantes, que é um vestiário pequeno, a gente nota ali, né? Tu sabe que foram feitas melhorias no vestiário lá. Foi colocado forro, né, que não tinha antes, era direto no telhado de zinco. De zinco, esquentava. Sim, bastante. Foi colocado climatizador, então a estrutura, que a gente já ofereceu um conforto maior para o visitante. Foi feito além de nós termos aquela arquibancada, vamos chamar assim, camarote para o visitante. Camarote, onde fica a diretoria do visitante, e embaixo foi fechado e ali foi feita a sala de imprensa. Sala da comissão técnica também do visitante. Né? Eu já vi entrevista ali também. Isso. Por quê? Porque a gente viu que nos outros estádios, as outras equipes ofereciam esse conforto para a nossa comissão técnica. Então, a gente fez aquela sala da comissão técnica. Então, eu acredito que essa estrutura que está posta para o clube visitante não vai ser mexida tão logo, a não ser quando for feito uma grande investimento no estádio em si. Mas, fora isso, não tem nada programado para fazer alguma outra grande obra no vestiário do visitante, né? No teu departamento, como se dá a conciliação entre os 3 principais membros ali, você, o teu diretor e mais o Rafael, para estar presente no clube, para tocar essas obras, enfim, tocar as demandas que acontecem no patrimônio? Sim. Principalmente hoje a ferramenta é o WhatsApp, né?
temos o nosso grupo do patrimônio, né? O presidente participa do grupo do patrimônio também, né? Mas aí, como somos em 3, praticamente todo dia um de nós vai no clube, né? Quando não, os 3 estão lá. Quando o presidente também, que está diariamente lá no clube, percebe alguma demanda, coloca lá no grupo, precisa arrumar isso, precisa ajeitar aquilo, precisa mover aquele outra parte. Então, é diário que pelo menos um passa pelo clube para ver as solicitações, as demandas, o que precisa ser feito, enfim, orientação de o que vai ser feito no gramado, pintura, corte, conferir a irrigação. O gramado ainda é a maior demanda? O gramado ainda é a maior demanda. Ele tem todo dia tem algo a ser feito nele, né? Todo dia tem algo para ser feito nele. Tapar um buraco, como a gente treina lá, né? Isso é um desafio nosso que isso vem de muitos anos, né? É um assunto batido já, o nosso centro de treinamento, né? Só que isso é um investimento que demanda valor alto. Sim. E faz anos. Eu acompanho, então, desde o Lauro, se busca um centro de treinamento, o Machado buscou um centro de treinamento, o Wilson agora... estamos tentando uma parceria com o Barreiro, já tem uma parceria com o Barreiro, o campo foi até plantado grama lá, mas isso é uma coisa que tudo é gasto, tudo é investimento, é parceria, e tenta parceria com o poder público, mas o poder público também não demanda tempo para conseguir, não é no tempo que quer, no tempo que ele consegue. A questão do poder público, especialmente o poder público municipal, eu particularmente, eu gostaria de entender, de ter uma explicação, talvez você nem tenha essa explicação. Quando eu morava no Nordeste, mesmo em Minas Gerais, mas principalmente no Nordeste, a maioria dos clubes está estampado lá. Prefeitura Municipal daí o município lá, de Parnaíba, de Campo Maior, no Piauí, a Prefeitura Municipal lá de Primavera, no Mato Grosso, exemplo fictício, lembrei do Primavera, porque o Primavera agora vai decidir, do Luciano Miron, que trabalhou aqui no rubro, vai decidir o Campeonato Mato Grossense. Enfim, e aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você não vê isso. E o poder público, a mesma lei que rege lá, rege aqui. Sim, eu acredito que isso é até um fator histórico, né? A Prefeitura sempre ajudou, mas nunca como em outros lugares. Concordo com você. Em outras localidades, em outras cidades, em outros estados se ajuda mais. Claro, tem outras prioridades, tem saúde, tem educação, enfim, a gente entende isso, não é tosco para não... Mas isso não é de agora, não é essa gestão que... Sim, não, absolutamente não. É histórico, né? É histórico. Então... Não sei se é cultural, não sei se tem alguma lei que não permite, então, mas se conversa sempre com o poder público, sempre se busca. Ele ajuda pouco, né? Sim. Ajuda, mas ajuda pouco, né? E esse do centro de treinamento, nós temos uma área lá no Chorão, que a gente também faz anos que a gente Isso são áreas que foram, por exemplo, com relação ao clube, são comodatos? Como é que está essa área do Chorão e essa área do Barreiro? A área do Chorão, do Barreiro, é uma parceria com a comunidade lá do Barreiro. Do Barreiro. Tá? Não tem a ver com o poder público. Certo. Mas, como é um investimento particular do pessoal da comunidade do Barreiro, também, em parceria com o clube, também não depende do pessoal do Barreiro conseguir ter recursos. Ter o fôlego e o clube também. Isso, os dois. Então, caminha no ritmo do recurso que cada um dispõe para colocar, para fazer, né? Vou te dizer que faz alguns meses até que eu não fui mais lá no Barreiro para dar uma olhada como é que está o campo lá, e eu deminto a situação agora. A parte do Chorão, e essa sim é uma parceria com o poder público, porque a área é do município. Então, demandaria de ser passado para a Câmara de Vereadores, para ser autorizado. E é uma área que está lá devoluta, dá para se dizer assim, sim, né? Foi um ginásio até que foi... É uma área anexa ao ginásio que foi construído lá, que não está sendo utilizado, né?
Então, a própria comunidade do Chorão também teria interesse em absorver essa área lá, em ajudar, e eles também não estão podendo usar porque não foi construído o ginásio e depois não foi feito mais O nada. público do interior das comunidades, enfim, dos distritos vai diminuindo, não aumenta, né? Vai só diminuindo. A gente agora está com uma parceria com o pessoal do Campo da Imasa, que é um parceiro histórico. Sim, o São Luís histórico. sempre treinou lá, né? Sempre teve uma parceria boa com o pessoal do Campo da Imasa. A gente está ajudando lá o pessoal que tem uma associação que joga e ajuda-nos a cuidar. A gente faz o corte, a gente faz a pintura do campo. Então agora nós treinamos lá com o profissional quando chove, quando não tem condição de treinar no 19 de outubro, a gente tem treinado lá, mas agora a base vai treinar lá, né? E a gente tem o campo do SESI, também que a gente está utilizando para o Sub-15, está treinando lá. Só que o campo do SESI, a gente então tem uma parceria com o SESI, né, para utilizar a parte do campo. Só que ali, como a grama é aquela grama de jardim, sim, aquela grama antiga que tinha no São Luís. Que tinha no São Luís, né? E ali não tem mais, a gente não consegue água ali, né? Só água da Corsã, e, enfim. Então o campo a gente depende dos céus para da chuva. Então a gente lá também mantém o corte. Esse ano foi feito adubação, foi colocada areia para ajudar a melhorar, que o campo fica muito duro, né? Então, isso também foi feito agora esse ano lá no campo do SESI. Mas ali é outro lugar que poderia ser feita uma parceria com o poder público que nos cedesse aquele espaço. Aí sim a gente poderia fazer um investimento, programar para fazer um investimento mais pesado, para melhorar aquele campo lá. Agora não teria como, eu não votaria a favor de mexer naquele campo lá, porque hoje o nosso contrato é frágil, né, de cedência lá. A gente pode investir lá e no outro mês... não queremos de volta. Nós queremos de volta, né? Então, eu não votaria a favor de nós mexer naquilo lá agora, porque nós não temos a garantia que a gente, vamos usar por 5 anos, por 10 anos. Exato. Então, só fizemos a manutenção lá agora, literalmente, né? Para poder usar minimamente o campo lá. E a CAA, Éder, que empresa é essa? Nós somos uma empresa que estamos aí completando 18 anos já, agora no mercado, vamos fazer. Trabalhamos, como o nome diz, Casa e Vigência de Aberturas e Acabamentos, né? Nestes 18 anos de história, a parte de aberturas ficou na história e ficou no nome, né? Hoje a gente foca principalmente na área de acabamento. Ou seja, a gente lida praticamente com forro de tudo que é tipo, forro de gesso, forro modular, forro PVC, divisórias internas, essas divisórias de escritório, divisória em gesso acartonado, piso vinílico, piso laminado, né? Piso, a gente lida muito com piso na área hospitalar, então tem material, o nosso forte é lidar com material instalado. Você vem comprar com a gente, você compra o material e a mão de obra. Então, basicamente é isso que nós... O seu Hélio, seu pai, manda alguma coisa lá ou ele só conta história? Seu Hélio agora só conta história. Seu Hélio vem de uma trajetória... Sempre eu digo para o pai, né? Ele completou ano passado, então, 70 anos, né? E o pai, ele trabalha desde que o meu avô, eu sempre digo para ele, o meu avô botou ele para trabalhar desde que ele começou a andar. Certo, é isso aí, antigo era assim. O pai natural lá de 15 de novembro, meu avô era professor, tinha um moinho e um açougue, lá no interior dele. Então, quando o pai aprendeu a trabalhar, o avô já botou ele para trabalhar. Então, ano passado, quando ele completou os 70 anos dele, eu digo, pai, tá na hora de você sossegar, vamos dizer, né? Fica ouvindo mais rádio aí. Fica ouvindo rádio. E hoje, digo, eu aproveito o melhor do seu Hélio. Quando eu preciso de ajuda dele, eu peço auxílio dele. Mas hoje ele não tem mais obrigação nenhuma de estar lá na firma das 7h30 ao meio-dia, da 1h30 até as 18h, como os outros assim, né? Então ele me auxilia mais
quando eu mais preciso dele, assim, eu peço o auxílio do seu Hélio, né? Éder, para a gente encaminhar o encerramento, algo que você queira dizer que não foi dito, enfim, que esquecemos, fica à vontade. Teríamos bastante conversa para nós ficar aqui. O nosso São Luís envolve, sempre demanda, e eu sempre digo, acho que é uma das coisas que me move, que eu sempre aceito o desafio de trabalhar no patrimônio do clube. A gente sempre tem o que fazer lá, né? E sempre vai ter. O patrimônio, como o São Luís, ele sempre tem muito que crescer, tem muito que fazer, tem muitos desafios que a gente tem. Então, e quando a gente sempre tem um desafio, isso sempre te move, né? Certo. Isso te dá motivação para ti. Não, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. A adrenalina sempre está ali. A adrenalina sempre está ali. Claro que tudo sempre com o pé no chão, sempre tudo. É assim que o São Luís funciona, né? E o São Luís, ou a vida da gente, funciona assim, né? Você sempre tem que ter o pé no chão. Você planejando, você organizando, você cresce, né? Então, é esse desafio de crescimento que o São Luís, a empresa tem, sempre nos motiva a levantar de manhã cedo e continuar o trabalho, né? Éder Koch, vice-presidente de Patrimônio do Esporte Clube São Luís, o convidado da semana no canal Tempo Todo, na parceria com a Terra Vermelha, Comunicação e Marketing, da Rosana, do Tiago, e nós queremos estar aqui com você sempre, o tempo todo. Até mais!